Boa noite. Dando início aqui à apresentação da disciplina de mecanização, professor Márcio Miranda, e os alunos, eu, João Victor, né, e Emerson Silva. Inicializando aqui pelo sumário, né, teremos aí a introdução, os tipos de sulcador, o uso agrícola, né, as considerações finais e referências. Bem, né, aqui na introdução, fala que os sulcadores têm a função de abrir um sulco no solo, onde serão depositadas as sementes, né, e os adubos. São normalmente usados em combinação, né, com semeadoras ou semeadoras adubadoras, né, onde a tecnologia evoluiu bastante, né, desde que lá no começo o uso do sulcador era com tração animal e hoje já tem o uso do sulcador com tratores, né, de alta potência ou de baixa potência, dependendo do seu uso, da quantidade de hastes, né, do sulcador. E hoje já tem essa otimização do trabalho que não precisa sucar e depois vir com a adubação. Ela já faz o suco e consequentemente já vai adubando o solo, né? É aquele adubação, né? É primária, aí o preparo do solo primário, né? Adubação de fundação e normalmente os tipos de sucadores são de disco, de haste ou de enxada. Os tipos de sucadores, né? Temos aí uma grande um leque, né, de sucadores, apesar de não ser tantos, mas temos as opções, né? O primeiro aqui são os sucadores de discos, né, que podem ser de discos simples ou de discos duplos e são os mais utilizados atualmente. São os mais presentes em semeadoras adubadoras, né? Geralmente os de disco, né, apresentam aí junto com a semeadora adubadora, ou seja, aquele disco que vem recortando o solo, ajudando até a recortar a palhada e abrir os sulcos, né, no solo para que seja depositada as sementes, né? Os sucadores de haste ou facão, que são também bastante utilizados, principalmente em combinação com as adubadoras, que é o que eu falei anteriormente, onde o sucador, né, já tem a adubadora, né, que consequentemente quando vem sucando já vem adubando, que é ali na adubação de fundação. Geralmente é muito usado no plantio de cana-de-açúcar. E eles rompem mais facilmente as camadas do solo, né? E deposita o adubo em maior profundidade. E os sucadores de enxada, que são mais recomendados para áreas mais limpas e sem resto de cultura, né? Ou de tronco, ou seja, pelo que ele fala aqui, quando ele fala sem resto de cultura, né? Esse sucador enxada, ele vai ter uma dificuldade maior de recortar esse resto de cultura para que não acumule no maquinário. Geralmente o de disco ele consegue sim recortar, né, um pouco dessa palhada, digamos assim, dessa matéria verde ou seca, tanto faz, né? E consequentemente aqui troncos e tocos, né, que é o que pode danificar o maquinário. Aqui podemos ver o tipo de sucador, né? Aqui apresento aqui um sucador antigo, né? Era utilizado com tração animal, onde ele tem apenas uma haste, né? Aqui dá para ver o agricultor trabalhando com o animal, né? Fazendo os sucos, né? E o dele também apresenta uma haste, onde na frente da haste aqui apresenta uma roda que é para facilitar, né, o manuseio do maquinário. E a parte de trás, né, onde fica a lâmina, é onde vai penetrar no solo. Esse aqui é com bico de pato, geralmente o pessoal fala bico de pato. Aqui atrás ele é regulável, pode abrir ou fechar mais, você vai aí escolher qual diâmetro vai ter do seu suco, né? E a profundidade é algo já padrão, mas também pode ser controlada de acordo com o manuseio do agricultor, né?
Aqui vamos lá, o tipo de sucador. Temos aqui de disco, né? Aqui recortados, onde esses sucadores com discos recortados ajudam aí a facilitar o corte, né, desse material que fica aí no solo, né, o resto de cultura, e consequentemente também alguns torrões, mas facilita o corte. Aqui também de disco liso, também facilita essa questão do corte desse material, o resto de material que fica no solo. Aqui vocês podem ver, né, um sucador, né, duplo, consegue fazer 2 sucos, né? Esse aqui apresenta mais quantidade de lâminas, de discos, na verdade. Aqui temos o sucador de haste, né, ou facão, né? Ele é regulável, né? Aqui essa parte de trás você consegue abrir ou fechar. Aqui tem as unhas, que também são trocáveis, né? A partir do tempo que você vai utilizando, que vai danificando, pode ser trocado essas unhas, né? Mais à frente tem outros tipos de sucadores, mas eu passo a palavra para o meu colega, né? Minha dupla aqui também vai apresentar junto e vai falar sobre os outros tipos de sucadores. Trabalho de João e vou falar mais alguns tipos de implementos. Esse implemento aqui são chamados de implemento enxada. Já pelo formato dele, do sucador, já dá para você ver que ele é como se fosse uma enxada. Aqui. Já o outro tipo de implemento que eu vou falar, esse aqui é o sucador adubadora. Esse aqui já é muito eficiente, que você não precisa depois vir no campo adubando depois de fazer o suco. E alguns usos agrícolas são esses daqui, como vocês estão vendo no vídeo, que são menos eficientes e gastam combustível fazendo um plantio no mesmo tempo. Algumas considerações finais são, em termos de gasto de combustível, e que menos demanda são os discos, em seguida pelos arrastos e o de enxada, como eu falei agora. Eu sou o implemento enxada. Essa é a mesma ordem para o embuchamento por resto vegetais, e de disco tem menos possibilidade em embuchamento. O sucador é grande importância para uso agrícola, sendo quase impossível comparado em outros implementos. Essas aqui são algumas referências da onde a gente pesquisou. E muito obrigado pela atenção.